Quando a gente vai para vitaminas, essa aqui é o maior fabricante de vitamina B2 do mundo, tá? Maior que a Basso. Essa aqui é a maior empresa de vitamina E da China, tá? Isso aqui é a planta deles, tudo isso aqui é a produção de vitamina A e vitamina E deles. Empresa que exporta para o mundo inteiro, são altamente qualificados, porém nem todos são, tá? Isso aqui é um relato de uma pessoa de qualidade nossa que chegou na metade da auditoria. Ele disse: ó, nesse momento eu vou parar a auditoria porque está um completo pesadelo. Ele abandonou, pegou as coisas dele, fechou a mala e foi embora, porque não justificava continuar fazendo a auditoria. Isso, no nosso caso, uma boa parte dos fornecedores que a gente entende que não são qualificados, na hora que a gente manda esse CD, isso aqui é um questionário pela internet que nós mandamos para os fornecedores. Quando ele recebe isso, a pessoa não tem os padrões básicos de qualidade, ele nem responde e a gente não consegue continuar, mesmo que ele tenha o melhor preço do mundo. Eu não consigo nem continuar o processo de compra se ele não responder isso, nós vamos auditar na sua fábrica. Aqui alguns casos, então, um fornecedor certificado, então ele tem alguns certificados de qualidade, certificado ambiental. Esse aqui é o estoque dele de óxido de zinco, aqui ele guardava todo o material dele de óxido de zinco, porque ele fazia o sulfato. Aqui era onde ele colocava o óxido de zinco para virar sulfato, aqui era onde ficava, virava sulfato. Aqui era a parte de filtragem, então não sei quanto podia filtrar, porque eu tinha em volta. Aqui era a parte de centrifugação. Aqui é o caso do fornecedor de colina, tá? Aqui ele está colocando o sabão de milho para fazer a colina 60%, pega a líquida 75%, mistura, dilui aos 60% com o sabão de milho, com o produto higroscópio. Então a ideia aqui, na verdade, nem saber esse ponto aí, cara, era para mostrar para o pessoal, existem vários produtos antes. A gente acredita que vários deles são base commodities, instrumentos que a gente quer que eles sejam. Mas existem diferenças. A gente tem que começar na nossa área de compras e entender como a gente vai garantir para os nossos clientes o que a gente está comprando. Porque senão, quem vai perder o valor é toda a indústria. Se um de nós aqui cometer um erro, quem vai perder é toda a indústria. Então vamos entrar no mercado, coisa mais agitada, mais as pessoas. Algumas considerações gerais. Desde 2008, depois da crise, muitos fornecedores baixaram a produção para regular pela demanda, para produzir mais rentáveis, também continuar baixando os preços. Então, com o enriquecimento da economia, com as empresas, você viu que diminuiu a produção brasileira no passado de ração, comparado com o que está crescendo esse ano, mas tem um aquecimento da economia mundial, a produção de ração como um todo, e pode ter um efeito estilingue. O que chama isso? É o efeito que as matérias-primas sobem mais rápido do que elas caíram. Então, você vê como aconteceu no ano passado uma vitamina D3 que saiu de $6, $5 a 60 em 2 semanas. O caso que eu vou contar um pouquinho mais pra frente da colina nesse momento. Desvalorização do dólar, está todo mundo sofrendo. Os chineses estão sofrendo muito, mas não só eles. O que acontece na China não existe mecanismo de hedging. Então o cara está vendendo, ele não sabe cobrir, ele não consegue cobrir o risco cambial dele. Então vender para uma pessoa que vai pagar daqui a 90 dias, para eles hoje é impossível. Porque ele imagina que ele receber em 90 dias, não sabe se vai ter, qual é o valor do dinheiro que ele vai ter. Mercado internacional de commodities, grãos subindo, petróleo voltando a subir, zinco, cobre, tudo subindo, esse crescimento da economia vai trazer preços altos mais uma vez. Um ponto importante que a gente não se dá conta, está chegando no final da década. A China, ela faz planos de 5 anos, planos de governo de 5 anos, lá não troca o governo, mas eles fazem um plano de 5, um plano de 10, um plano de 20 e um plano de 50. O plano já está feito. E eles estão se dando conta, eles estão chegando no final de 2010, eles estão se dando conta que eles não vão atingir algumas metas que se estipularam para eles, como o caso de energia, que basicamente a energia na China vem do carvão. Então eles vão consumir muito mais carvão, vão poluir muito mais, então eles não vão atingir o que o governo chinês faz, com a sutileza deles. Hoje, vocês param de produzir. Hoje, nesse momento, existe um problema sério com colina, que nós vamos gerar uns meses, talvez no Brasil,
que foi proibida a produção de TMA, que é o principal produto matéria-prima da colina. Greve na Europa, se alguém está acompanhando, eu vou mostrar mais na frente o feed de info. A greve na Europa, as refinarias estão liberando os produtos que são precursores da metionina. Então isso vai dificultar para nós, no caso de metionina, a gente já está começando a faltar no mercado brasileiro. Câmbio, desde 2010 o crescimento de várias moedas está trazendo uma dificuldade, eu já comentei rápido isso, está todo mundo perdendo margem, tá? E pode perder margem só por um ponto, tem que pagar os custos, então isso vai dificultar. Tá? Como eu falei, a China não tem um sistema bancário evoluído, tá? A exposição cambial é muito alta. Para dar um exemplo, todas as empresas na China, a maior parte das empresas na China, para generalizar, pagam seus empregados em dinheiro, espécie. Quando chega no final do mês, você recebe em espécie. Eu recebi o salário de espécie na China. Você tem uma empresa, um funcionário que nós trabalhávamos numa empresa governamental antes, que tinha quase 50 mil funcionários. Ele tinha 20 pessoas dentro da empresa, só para contar o dinheiro, para ficar pagando os dados. Então eles pagavam, né? Tinha gente que recebia 5, tinha gente que recebia 10, já 15, os caras estavam contando dinheiro. Porque se eles não têm, agora já tem as maquininhas, mas antes não tinha as maquininhas, eles estão fazendo isso. Então o sistema bancário é muito primitivo. Então aqui é a moeda chinesa, o yuan, ou RMB para alguns. Então os produtos estão perdendo, isso é tão importante, as pessoas não têm, elas não estão acostumadas com inflação, não estão acostumadas com taxa de juros. Imagina o nível, quer dizer, intelectual, os chineses são muito inteligentes, mas o nível cultural deles é baixo, não tinha essa exposição, ele acha que as pessoas guardam dinheiro em casa. Então, uma perda de valor é muito importante para uma empresa que exporta, que tem os custos, a moeda deles, está exportando em dólar, pode ser um risco muito alto. Aqui você vai se ver o risco do dólar está tendo uma alta para todos os produtos importados, né, para os produtos que sejam ajustados no valor. Bom, mas não posso falar muito depois do reduzido de barros. Só por isso eu quero falar de milho e soja, tá? Os grãos em geral, mas principalmente milho e soja, elas têm uma participação muito importante no custo de fermentação. Então, todos os produtos que são fermentados, lisina, treonina, monenzima, salinomicina, vitamina B2, quer dizer, boa parte dos produtos são fermentados, tem um impacto importante. Aqui, toda a lisina produzida na China é feita com amido de milho. Então, isso aqui tem um impacto importante, aumenta o preço alto, o preço aqui. Produtos como salinomicina dizem quase 80% do custo é relacionado com o custo da soja. Então, você imagina se a soja do jeito que está, alguma coisa vai ter que mudar. Outra coisa, frete, tá? Não sei, para vocês que exportam, nós importamos na maior parte. Os fretes estão subindo de novo. Claro que eles estão falando antes das Olimpíadas, durante as Olimpíadas, mas eles estão subindo. Já subiu quase 300% desde 2008. Agora vamos mais em cada dos produtos, só para. Eu não quero ser muito pessimista, mas os aminoácidos, os mais importantes, pelo menos, estão subindo, tá? Pelo que eu comentei um pouco antes. O único que a gente consegue é o triptofano. O triptofano, a produção mundial é muito maior que a demanda. E agora, para vocês terem ideia, alguns chineses que produziam estão saindo do mercado, que já não é lucrativo, não vale mais a pena. De repente, isso aí vai, no futuro vai começar a estabilizar a demanda. Metionina, tá? O mercado está aqui hoje, nós não temos como fugir, são poucos fabricantes, são muito poucos fabricantes. A gente 4 importantes, fazem um principal muito importante. Com medo dos grãos, o valor de oportunidade, o custo de oportunidade, o valor dos aminoácidos sintéticos está aumentando, está gerando uma maior demanda, então está aumentando o consumo. As greves na França estão dificultando a disponibilidade de matérias-primas dentro da Europa. Tá? Outro fator importante, tem outro fabricante europeu que tem previsão de parar a planta para manutenção agora em novembro. Então parece que isso vem tudo meio junto, mas na minha opinião está sendo mesmo. Como é que a gente, dentro da empresa, a gente tenta avaliar o mercado de metionina? Existem alguns parâmetros fundamentais de análise mais fundamentalista e algumas mais especulativas.
Medianina, o preço do petróleo tem um impacto importante. Tá? Não podemos, a gente não pode dizer que é 100%, porque senão realmente a gente tem caído bastante aqui nessa época, mas não caiu, mas tem uma tendência de alta. E existem os pontos especulativos, né? Petrolina, na greve geral na França, 7 refinarias de petróleo estão paradas. Hoje saiu que pelo menos uma delas já voltou. Parece que a greve na França está ficando mais fraca. Ontem saiu o setor FIDINICO já falando dificuldade de abastecimento. Fala, se a gente vê, fala já em América Latina, problema, América do Sul, problema de entrega. Então esse tipo de coisa vai começar a nos afetar. Se a gente sobrar com o FIDINICO, você pode ver, tinha uma tendência de baixa, há pouco tempo atrás, há um mês e meio atrás, e a gente já começa uma tendência de alta. Lisina e treonina. Aqui estou usando o preço do açúcar, tá? Porque na América do Sul, tanto lisina quanto treonina, somente da Ginomoto hoje, o preço é baseado no açúcar. Na China se usa o amido de milho como fonte de glicose e aqui se usa o açúcar. Em 2010 atingiu o preço máximo de açúcar em 20 anos. Teve uma queda importante, mas já voltou a subir de novo. Então isso aqui vai impactar o nosso custo. Então o mercado também está tendo pressão por causa dos preços de açúcar, milho e energia. A mesma coisa que eu comentei da energia lá da colina serve aqui. A pessoa vai ter que secar essa colina, vai ter que botar no espelhar alguma coisa que consome muita energia. Então, outro ponto importante, a demanda vem crescendo muito. As pessoas estão formulando com mais aminoácidos e as empresas, hoje, começou a ser anunciado alguns planos de expansão das empresas, mas a primeira expansão que existe, que é da CJ, é a partir de 2012. Então, até 2012 tem problema. E é uma expansão. Então, será que vai ser 2012? No caso da metionina, essa semana passada saiu que a Evonik está produzindo vai montar uma fábrica em Singapura e a Diceu está com uma fábrica para sair na China há muito tempo que não sai. Então a gente vai ter que ver também, será que essas funções realmente vão acontecer? Eu acho que vão, porque está muito bom, eles estão ganhando dinheiro, então eles vão botar mais uma fábrica, mas podem ser atrasadas. Aqui é só uma ferramenta que nós temos dentro da Nutron, tá? Que é como é que a gente tenta entender o mercado de lisina. Então a gente acompanha vários indicadores, como o spread, que é a diferença entre milho e soja, tanto no Brasil quanto em Chicago, a média de função do açúcar, a lisina no Brasil, a lisina na Europa. E a gente tenta entender o que está acontecendo no mercado. Será que existe algum tipo de tendência? Será que eu consigo antecipar? Será que na Europa as coisas acontecem antes de acontecer no Brasil? Então esse tipo de coisa a gente tenta acompanhar para ver se a gente consegue, muitas vezes, os posicionados. Treonina, o mercado também está firme. Aqui as causas da nutrição são as mesmas, é o preço do milho, o preço da energia, mas o maior problema que tem é o seguinte: em 2009 entrou muito fornecedor chinês no mercado de treonina. Todo mundo esperava que o mercado ia desabar. O que aconteceu? Primeiro, eles entraram, fizeram barulho, a produção estável. Então começou a ter falta de produto. Alguém fechou um acordo com o chinês que não entregou. Então não conseguia manter estabilidade, então houve aumento. Outro problema que está acontecendo hoje, os fornecedores chineses, o maior e o terceiro maior fornecedor chinês de treonina, hoje não pode exportar 1 quilo de treonina. Eles estão com uma discussão com o governo chinês com relação ao código tarifário que eles estavam usando para exportar, e isso hoje eles estão proibidos de exportar. Então isso gera um impacto importante no mercado de treonina. Na China, principalmente na lisina, treonina, os produtos mais commoditizados, muitas vezes, pessoal, eles vendem preço de custo, porque eles recebem do governo um subsídio, vamos dizer, um subsídio, um apoio, toda vez que eles exportam, parte do imposto eles recebem de volta. No caso, eles viram 8%, uns 13%. Então, muitas vezes a margem deles é o governo devolve dinheiro para eles. Tá? Imagina esse cara que não está recebendo nada de volta do governo, ele não vai vender abaixo do preço público. Então,